Olá, pessoal. Hoje é uma quarta-feira, porque está sendo transmitida essa mensagem. É o estudo das mensagens dos mentores. A gente está estudando a mensagem número 130. Somos amados e respeitados pelo Criador. E o mentor Hayashida falou sobre a nossa posição, a nossa inserção no universo, sobre a nossa visão de mundo e de evolução. E agora ele vai começar a falar do assunto principal, que é a nossa relação com o Criador. Tudo jóia contigo, Jordelê? Tudo 100%, né? E feliz com esse estudo, né? Feliz em reescutar essa mensagem. E feliz por estar aqui também, Robson. Também estou muito feliz da gente poder estar trabalhando juntos tão de perto, não é? E essa é a terceira parte da mensagem. Então eu vou colocar e vocês vão acompanhar um trecho, depois a gente volta para os comentários. Hoje, nossas televisões estão mais próximas dos olhos e as suas telas maiores, tirando a necessidade da nossa visão de enxergar a longa distância. Cada vez mais nos trancamos em ambientes pequenos e deixamos de apreciar a beleza do horizonte, que seria um processo natural. Deixamos de exercitar o corpo criado para o movimento, para as longas distâncias, para a estrutura de erguer e de mover-se, para atrofiarmos-nos em cadeiras, poltronas, ou pelo próprio cansaço e desânimo que o processo de atrofiar gera. Então deixamos de caminhar, pois hoje a facilidade do automóvel ou da teleentrega facilita eu não me mover. A facilidade e habilidade de um controle impossibilita-me o erguer, caminhar para modificar o que vejo. Desta forma, aos poucos, vamos atrofiando inúmeros pontos estratégicos na estrutura corpórea que nos davam a sustentabilidade da matéria, a saúde da matéria e o equilíbrio do espírito. Em contrapartida, nosso intelecto se amplia mais do que todos os tempos. Crianças extremamente hábeis ao manipular tecnologia, informações chegando de inúmeras pesquisas sendo trazidas do mundo espiritual para o mundo terreno. Avanços inimagináveis diante dos nossos olhos. E mesmo assim, tudo o que parece bom e agradável, que um dia lutamos e buscamos para ter, hoje, diante da posse, torna-se obsoleto e, por vezes, nem lembrado. Veja, meus queridos irmãos de caminhada, o processo da regeneração em nosso planeta. Agora, vejamos também os processos que ainda nos ligam às remanescências do nosso passado longínquo. O ato da fofoca, o ato de falarmos
de irmãos que não se fazem presentes ou pelas costas, a habilidade de caluniar para nos sairmos melhores. Diante de tantos avanços, nos deparamos com processos que parecem involução, mas como deixar regredir na evolução não é possível. Então sabemos, para a nossa tristeza, que ainda estamos parados neste tempo e espaço onde a moral torna-se deficiente no nosso avanço. E diante de todos esses conceitos aqui abordados, então compreendemos os obstáculos da vida presente no nosso dia a dia. Porque ainda somos alvos de tantos irmãos desencarnados e encarnados a nos envenenar com pensamentos, com ações, com atitudes. Porque ainda estamos na condição de crianças espirituais. Pois aquilo que não nos afeta, quem teria coragem de se arriscar e parecer infantil perante os nossos olhos? Agora, quando encontramos a ressonância, e então torna-se sim, não um ignorante, mas um comparsa, em comungar os mesmos pensamentos, pois refletem no meu íntimo. Então começamos a perceber que muitas vezes no nosso dia a dia, nós aceitamos as sugestões alheias e nos sabotamos, criando sobre nós a procrastinação, a preguiça, o desânimo, o cansaço, a falta de vontade ou a coragem para prosseguir. Ok, dessa vez a intuição deu uma tremida, parei, depois eu vi, não é para parar aqui, vamos lá. Antes do comentário, só dizer, né, que o início da mensagem ele estava falando sobre a evolução dos olhos, né, que agora a gente enxerga cada vez mais próximo, e aí ele estava justificando, né, que porque a gente não tem que se movimentar mais, nem tem que caçar, nem tem que buscar coisas distantes, então a visão ela está se limitando ao próximo, né? Inclusive a tela do computador ou do celular. Aprendi há pouco tempo tentando fazer lentes multifocais, que é 30 centímetros que você coloca o foco, né? Muito próximo. É muito próximo mesmo. Tem muitos pontos dignos de observação e de estudo nesse trecho que a gente escutou. E eu escuto há 20 anos o Oikenaz dizer que ainda somos crianças, né? Às vezes ele vive dizendo que, para mim, que quando eu faço perguntas sobre mediunidade, tudo, ele diz assim: meu filho, não se preocupe, você está apenas engatinhando na questão da mediunidade. Então a gente tem uma noção mais ampla de tudo, né? E na verdade eles nos colocam para que a gente possa entender melhor. Porque quando a gente olha para o estado da criança, nós encontramos aquilo que nós realizamos na nossa vida cotidiana. Quem nunca foi a um supermercado e não viu uma criança chorando e esperneando que queria alguma coisa, né? E os pais passando vergonha, né? Quem nunca viu a mãe dando um esporro no filho ou um pai
porque ele está tendo uma atitude que não é normal dele. E agora, na nossa vida, quantas vezes a gente acaba tomando uma postura, às vezes dura, equivocada, por esse estado de criança, né? Que é muito forte na nossa vida. E aí ele vê, né? Nós nunca estivemos tão evoluídos intelectualmente como agora, citando a facilidade das crianças ao manuseio tecnológico. E imagina, se nós imaginarmos o processo da informatização, a gente vai ver que é recentíssimo. Eu conheci um computador quando estava cursando o 2º ano do ensino superior, 1997. E a gente só podia entregar trabalhos, né? Eu lembro que a professora de História da Música era muito chata. Chata no sentido de cobrar muita coisa, né? E aí todos os trabalhos tinham que ser digitado ou datilografado. Quem não tinha, ela era coordenadora do curso de música, então ela tinha o melhor computador. E ela cedia a chave e a sala para nós, nos fins de semana, agendar um horário e ir lá para escrever os trabalhos. Esse foi meu contato com a informática, né? E, claro, antes no ensino médio, né, na época do 2º grau, uma pincelada, mas acesso direto mesmo foi durante a faculdade. E hoje, nossos filhos manjam de tudo, né? Absolutamente tudo, de pesquisa, de estudo. Ver uma criança hoje de 9, 10 anos falar sobre dinossauros, nós passamos vergonha, porque eles sabem coisas que nós não sabemos. E então, não só de dinossauros, mas de inúmeros outros assuntos, né, que na nossa época não era o que a gente pensava. Então, realmente a gente vê esse avanço intelectual muito acelerado. Mas em contrapartida, né, nós temos o ônus, que é modificar a estrutura corpórea, né, ficando mais cansados, ficando mais lentos, ficando mais sem movimento, perdendo algumas possibilidades de audição, de visão, que vai atrofiando, não precisa. Então, se não precisa, se reduz para o meio que nós precisamos. E assim foi, segundo muitos estudiosos, a transição da água para a terra, né, os milhares de anos. E só que agora a gente passa uma transformação, né, muito mais acelerada, porque não é mais a transformação corpórea que é o foco nessa transição. É exatamente a mudança vibracional. É sair de um estado de vibração e migrar para outro estado de vibração. É sair daquela condição aonde somos crianças, somos mimados, para assumir a nossa responsabilidade, né, de adultos. O final da adolescência ali, quando a gente já começa a fazer escolhas, né, mais acertadas. E então, esse convite da espiritualidade agora, e Hayashida trouxe muito bem esse panorama do antes para chegar no agora, né? E a gente precisa pensar, porque o que se faz necessário? Acredito que a luz interna, mas para a luz interna ser o ponto, né, principal, ainda nós temos que quebrar muito a casca que ofusca a luz. Exatamente, a gente ainda precisa de muitas coisas, né? E esse olhar para o futuro tem esse lado que você disse. E eu achei interessante que a segunda ferramenta que ele apresenta, da gente imaginar o que tem que ser feito, é justamente pensar o que ainda nos prende ao mundo de expiação e provas, né? Então, tem as coisas que a gente vai fazer e tem as coisas que a gente já fez e precisa de repensar, de refazer condutas, né? De resgatar, de regenerar. Que é regenerar isso, né? Eu curar uma lesão.
E qual que é a lesão? A lesão é tudo que a gente fez nesse período aí de primitivismo, de expiação e provas. E eu achei muito significativo que ele falou a primeira coisa, né, que a gente deve pensar que nos liga ao mundo denso, tem a ver com a linguagem também, né? Você disse da linguagem, do computador, de como é uma linguagem nova, e o que ele falou que nos liga ao mundo primitivo é fofocar, ou falar mal dos outros, né? Então isso seria um traço de uso da linguagem ainda muito primitivo, né? E tem muito a ver com o evangelho que a gente estudou há poucos dias, né? Que falava da gente ser benevolente, da gente ser indulgente com o outro, né? E aí essa questão da indulgência, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo a gente, sem perceber, a gente dá as espetadas, né? Então, especialmente pelas costas das pessoas, então isso é muito importante porque a gente faz o tempo inteiro, às vezes sem perceber. Mas como ele coloca que isso é uma forma da gente se ligar ao atraso, né? Ao atraso mental, ao atraso do uso das coisas. E dentro desse ato de fofocar é bem famosa aquela historinha das 3 peneiras, né? De que o que eu vou falar tem que passar pelas 3 peneiras. A primeira peneira é a da verdade, que a gente deve falar só se for verdade. A segunda, a da bondade, se o que eu vou falar é uma coisa boa. E a terceira, da utilidade, né? Se o que eu vou falar é uma coisa útil para alguém. Então, às vezes, eu não sei se é verdade, e pode ser que é um fato negativo, mas se for útil para ajudar, então tá. Então ainda passa pelo menos por uma peneira. Mas grande parte das vezes não passa nenhuma das 3, né? Não tenho certeza se é verdade, não é útil para ninguém, eu tô só falando mal da pessoa por um prazer mesmo de movimentar essa energia. Mas tem também uma outra maneira de ver isso, que é eu falar mal de alguém, eu tô sendo pouco caridoso com a pessoa, que é assunto da conversa, eu estou sendo um pouco caridoso com a pessoa que está escutando, porque eu estou abaixando a vibração dela, e eu estou sendo um pouco caridoso comigo mesmo, porque eu estou me prendendo, então, ao mundo anterior, né, o mundo denso. Então, essa questão da linguagem foi o que me chamou a atenção também nesse trechinho. O mundo denso. É que eu fico viajando e pensando em muitas coisas aqui. Porque o que eu não queria era retornar aqui na mesma condição. Não é para onde ir, é não retornar na mesma condição. Na condição de ignorante, né? Na condição de briguento, de estar buscando ainda coisas muito densas. Mas como é difícil, né? Por exemplo, veja a fofoca. Tem muitas pessoas que falam porque não tem assunto. E aí o assunto se torna os outros. Na falta de assunto, os outros se tornam assunto. E muitas vezes, mesmo nós pensando e não fazendo isso, em rodas de amigos, a gente acaba entrando. Tendo uma pitadinha. E aí eu lembro de uma passagem, né, do Evangelho que diz: não fazer o bem também é fazer o mal. Ou seja, quando a gente fica neutro, eu fico neutro. Não fazer também é fazer o mal. E quanto a gente precisa ainda se policiar de ser apenas um veículo de produtividade, né? Claro, não é virar chato da noite para o dia, né? E não é ser chato com isso, mas é sermos mais produtivos, termos mais conteúdos de produção, né? E não estou falando em rede social e nada, eu estou falando ali fora, na rua, com o colega de trabalho, com o chefe, com o empregado, né? Com o submisso, com aquele que é subordinado, perdoe, não submisso. E com estes, colocar tudo isso com estes. Porque com aqueles que a gente convive amistosamente, é mais fácil. Mas com aqueles que estão ao nosso redor no dia a dia.
pai, mãe, seja, aí aperta um pouco o parafuso. Como você citou isso, né? Estou lembrando agora que Eduardo, que é uma das pessoas que eu sigo, Eduardo Gibelli, ele falou sobre essa questão do falar mal do outro essa semana, né? E ele disse que às vezes a gente recebe aquela notícia, mas que a gente tem que treinar a interromper a linha, né? Como se fosse uma linha de transmissão que eu interrompo a linha, que é exatamente o que você disse agora, né, Jordelei? E às vezes a pessoa pensa assim, não vou contar só para minha mulher. Só que aí a mulher pensa assim, não, vou contar só para minha mãe. Afinal, minha mãe, né, ela também conhece a pessoa, tem que se proteger. Aí a mãe pensa assim, não, vou contar só para o meu marido. E aí já chegou no sogro. Aí o sogro pensa, não, vou contar só para o meu irmão. E aí vai, né? Quer dizer que você tem que parar a linha, eu não vou contar para ninguém. Se isso é uma coisa que só vai prejudicar, eu vou contar para ninguém. Ninguém precisa saber isso. Exato, né? Exatamente. Mas muito obrigado, meus queridos irmãos, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, pegando mais um trecho desta importantíssima mensagem trazida pelo nosso querido irmão Hayashi. E desejamos a vocês um restante de semana maravilhoso, especial e cheio de luz. Fiquem com Deus e até mais.